Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Evangelista e sou professor na matéria de licitações e contratos administrativos. Nós vamos iniciar agora com a minha audiodescrição. Eu tenho 1,70 m, cabelos castanhos escuros, estou utilizando um óculos na cor marrom. Utilizo também uma camisa social na cor branca e um terno cinza, uma calça cinza também e um sapato na cor marrom. Atrás de mim existem alguns pontos com pontos interligados e na minha esquerda a frase EAD mudando realidades. Nós agora vamos dar início à nossa matéria Licitações e Contratos Administrativos e para isso iniciamos a aula 1, falando sobre a teoria das licitações e dos contratos. Na ementa desta aula, nós vamos iniciar falando a respeito da licitação como um instrumento de seleção da proposta mais vantajosa, que nada mais é do que um objetivo das licitações. Também falaremos a respeito dos princípios da administração pública e, para isso, quando estivermos falando cada um deles, destacaremos a sua finalidade, ou seja, a eficiência e a isonomia, mas não só essa, também outras que veremos adiante. Para iniciar esse conteúdo sobre teoria de licitações, é importante que nós primeiro nos situemos aonde é que fica essa definição de licitações e contratos administrativos. Antes, portanto, e eu costumo dar a este tema um conceito muito simples, que nada mais é do que a forma com que o Estado faz para comprar os seus produtos ou para contratar a execução de serviços ou mesmo a consecução de obras públicas. Agora, para entender a fundo a respeito desse sistema de licitação, é preciso nos transportar um pouco antes na história e no cenário geral. O primeiro deles é quando a gente fala da teoria de licitações, nós falamos de pelo menos 3 estados, 3 modelos de estado. O primeiro deles, o estado absolutista. O estado absolutista basicamente foi um modelo de organização política que predominou na Europa entre o século XVI e XVIII, anterior, portanto, ao surgimento do Estado liberal. Aqui nós estamos falando de um Estado que se caracteriza pela concentração do poder nas mãos do monarca, sem mecanismos eficazes de limitação ou controle. A expressão clássica do absolutismo aqui é esta aqui, que é o lema atribuído ao rei da França. O que acontece? O Estado sou eu. Qual que é a ideia, portanto, aqui no Estado absolutista? O Estado absolutista, na verdade, reunia o império, ou seja, a vontade do rei seria aquela vontade última em relação àquilo que se fazia. Cabia, portanto, ao clero, cabia, portanto, à população apenas olhar e aceitar aquilo que era decidido. Mas parou por aí? Não. Houve um avanço também nesse modelo de Estado e nós entramos em um Estado já liberal. Esse Estado liberal já muda o cenário político e ele começa com uma reação a esse Estado absolutista que antes imperava no Brasil. Especialmente aqui após a Revolução Inglesa, Americana e Francesa. Aqui nós estamos falando de um embrião do Estado do Direito moderno, na qual o poder do governante passa a ser limitado por leis e constituições. A grande verdade aqui, então, é entender que no avanço e na modernidade desses conceitos de modelos, o próprio Estado, ou seja, a população foi entendendo que o Estado, que o rei, não poderia apenas ele ter seus próprios desejos e ser atendidos. A ideia, portanto, é que houvesse a limitação do Estado. E aí a gente se pergunta, quem é que limitaria o Estado grande? A grande verdade é que o próprio Estado deveria se autoconter. A ideia, portanto, é que no avanço do modelo, nós entendamos que o Estado ele não era, por si só, o único, na medida em que precisava de mão de obra,
na medida em que precisava de que várias pessoas tivessem um consenso, na medida em que precisava que as suas decisões de alguma forma fossem plenamente atendidas. E nesse modelo, a única forma que ele pode acontecer é que se o Estado também limitar a si mesmo. E é então que nós iniciamos a terceira fase, então, o Estado social, também chamado de welfare state. Aqui nós estamos falando do surgimento já no final do século XIX, início do século XX, como uma reação às desigualdades e injustiças geradas pelo Estado liberal. A grande ideia, portanto, aqui é que o Estado ele deixa de ser um guarda noturno. A ideia, portanto, é que o Estado começa a entender que não mais era possível fazer a política pública ou sanear as necessidades públicas, fazer com que houvesse para o Estado o custeio, a receita por meio de impostos, se não houvesse uma verdadeira parceria com a população. Aqui, portanto, o ato administrativo ele deixa de ser unilateral, ele deixa de ser ato, e passa a ser, portanto, um contrato, passa a ser, portanto, bilateral. A ideia aqui é que o Estado, agora enquanto parceiro, ou busque seus parceiros para que possamos, tanto o Estado quanto entidades sem fins lucrativos, quanto o próprio cidadão, por meio da sua contribuição, ele também possa ser partícipe na formulação da política pública. E logo depois entramos então no estado atual, que é o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, então, vem como forma de organização estatal em que o poder do Estado ele fica limitado por quem? Pela própria lei, ou seja, pelo próprio Estado. Ele é exercido, portanto, a partir de agora, de acordo com a vontade popular, garantindo direitos fundamentais, garantindo o que mais? A participação ativa da sociedade, não é isso? A ideia, portanto, é que houve a evolução de um Estado liberal e do Estado social, reunindo princípios de liberdade, igualdade, justiça social e soberania, e aí sedimentando o que se tem pela definição do Estado democrático de direito. Aqui, portanto, a Constituição estaria acima, inclusive, dos governantes e também dos governados. Esse avanço que teve, então, do aspecto histórico a respeito dos modelos de Estado, ele vem nos trazendo a ideia de que, de alguma forma, não poderia o Estado dar as regras e ele mesmo não cumprir. Não poderia, portanto, um Estado prever algumas regras que só a população é que devesse cumprir. O Estado deveria, portanto, se autolimitar. E por que isso tem a ver com a ideia de licitações, professor? A gente vai já ver agora. Olha só, o surgimento da licitação, ele surgiu lá no Império, e ele surgiu com o decreto 2926 de 1862. Olha só que interessante. Esse decreto aqui, ele regulamenta as arrematações de serviço, ele regulamenta o comércio de obras públicas e demais outras questões. Para estudar, então, o início do surgimento das licitações, a grande verdade é que duas perguntas merecem ser feitas para conseguir consolidar esse tema. O primeiro deles é: por que existem as licitações e por que e para que existe esse procedimento licitatório? Vamos ver. Olha só, a grande verdade é que no modelo da administração pública agora atual, em um modelo gerencial, a grande verdade é que para a população, muito mais vale saber que a administração pública ela se vale de procedimentos, sim, burocráticos, mas necessários para que não haja o desvirtuamento da coisa pública. Então, as licitações públicas, ela inicia, olha só, não apenas ensinando como licitar, mas também entendendo as razões, os objetivos e os fundamentos jurídicos com que a licitação exista mecanismos obrigatórios na administração pública.
A ideia aqui, portanto, é que nós entendamos que as licitações públicas, elas nascem em um contexto que a administração pública, que o Estado, ele tem o dever também de se limitar. Isso quer dizer que se aquele procedimento que é feito para que o Estado desembolse o dinheiro para comprar, se aquele procedimento que é feito para que o Estado venda alguma das suas ações, alguns dos seus imóveis, se o próprio Estado não cumprir com aquelas regras que ele mesmo estabeleceu, adivinha só o que acontece? Todo o processo é invalidado, a população ela tem condição de ter acesso ao controle social por meio da transparência, por meio disso tudo. Veja, se isso não é a sedimentação daquele controle, daquela limitação que o próprio Estado impôs a ele mesmo. Então, atualmente, em um Estado democrático de direito, a ideia é que hajam mecanismos e formas, para que o procedimento ele seja feito de maneira concatenada e eu e você saibamos como esse procedimento é feito, e dois, que o Estado ele também possibilite que a população fiscalize, monitore e faça a avaliação dos serviços públicos por meio de mecanismos também próprios. E adivinhe só, aonde estão esses mecanismos que a população pode utilizar? Eles estão no procedimento de licitação. Licitação, portanto, não é só, ou tão somente, a ideia de você tirar dinheiro do cofre público e fazer uma aquisição. A grande verdade é que licitação ela abrange também, inclusive, convênios, como a gente viu na aula inaugural, quando falamos que vamos estudar neste modo também os convênios. Isso quer dizer que até naquelas parcerias em que há transferência de recurso público ou aquelas em que há interesse próprio do Estado, ela também tem que ter um mecanismo para que eu e você saibamos como é que o Estado vai fazer ou como é que ele pode deixar de fazer. Tudo bem? Os principais aspectos, portanto, da teoria de licitações, ela primeiro surge para garantir que o dinheiro público seja usado com eficiência, transparência e igualdade de oportunidades. Mas não só isso, visa também evitar favorecimentos, evitar fraudes e também evitar desperdícios com o dinheiro público. Fora isso, toda essa ideia de licitações públicas, ela não nasceu simplesmente de uma ideia histórica, mas ela vem fundamentada na Constituição Federal. É entender que a própria Constituição Federal de 1988, ela determinou que os procedimentos eles sejam feitos por meio de licitações. Olha só, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, ele determina que todo procedimento ele seja feito por meio de licitações. É esse mesmo artigo 37 que ele prevê ali todos os princípios basilares da administração pública e estes princípios que também devem respeitar, ou melhor, deve as licitações em contratos também observar. A determinação constitucional, ali do artigo 37 e 21, por muito tempo, ela foi feita a partir de uma lei de licitações lá da década de 90. Era a lei número 8.663, de 21 de junho de 1993. Essa legislação vigeu por mais de 30 anos no Brasil. Imagine você uma licitação, uma legislação que foi feita em 1993 sendo publicada. Isso quer dizer que o procedimento legislativo dessa legislação, lá de 93, ele passou por um processo que nós chamamos de processo legislativo. Em 1992, eu não sei se você lembra em que momento nós passávamos no Brasil. Nós estávamos passando pelo primeiro impeachment de um presidente da República. Naquela época, se discutia a respeito de insegurança jurídica, atos de corrupção. Nós estamos, na verdade, passando por um cenário de instabilidade política e, por que não dizer, social também. Foi naquele momento que nasceu uma legislação que deveria, e aí assim, com certeza dizia ela, por fim a todos aqueles atos de insegurança que eu e você vivíamos naquela época. Nasce a Lei de Licitações.
Aquela primeira lei lá da década de 60, ela já era muito diferente daquela outra, agora recente, de 1993. Com toda certeza, por tudo que passamos no Brasil, nasceu uma lei que, para você fazer uma simples aquisição, você teria que fazer um procedimento. Esse procedimento teria que ter vários atos, vários controles, várias linhas de defesa, matrizes de riscos, e tudo isso porque estávamos lidando com uma principal questão que a população toda entende, que é o recurso público. Passaram 30 anos desde essa legislação e ela vigendo no Brasil, até que no dia 1º de abril de 2021 nasce a nova Lei de Licitações. Essa nova Lei de Licitações, ela veio também de um processo legislativo. O processo legislativo dessa lei, ela nasceu também em 2015 e 2016, estavam o ápice da discussão do que seria uma nova lei de licitações. Agora, uma nova lei que não era mais burocrática, não era uma lei engessando, era uma lei, na verdade, que possibilitasse que a política pública fosse feita de maneira real e de maneira muito mais rápida, sim ou não? A grande verdade é que, se você também se lembrar, no contexto de 2015 e 2016, nós estávamos passando, olha só, por um segundo impeachment e agora de uma presidente da República. Também, novamente, o cenário que se passava o Brasil, ele dava conta de talvez uma insegurança jurídica. Estávamos falando também de possíveis atos de corrupção. Estávamos falando de uma instabilidade que uma legislação teria o condão, ou seja, teria o objetivo central de tratar a respeito da principal questão em um país, que é como é que se dariam as compras públicas. Como é que o Estado iria ser controlado nos seus gastos. Uma lei, portanto, que seria uma lei que seria muito mais célere, muito mais rápida, muito mais eficiente, teve que nascer em um contexto social um pouco mais burocrática, um pouco mais cheio de procedimentos, para evitar, como a gente viu ali nos nossos objetivos, para evitar que seja feita a malversação do dinheiro público, dos recursos públicos. Eu costumo dizer que, na verdade, o procedimento de licitação, ele tem muitos atos, ele tem muitas demandas, ele tem muitas competências, muitos agentes envolvidos. Mas eu costumo dizer que, na verdade, é uma burocracia necessária. O que não pode deixar de existir é ou melhor, não pode existir é uma burocracia excessiva. Agora, uma burocracia necessária, ela é muito bem-vinda quando nós estamos lidando com o recurso público. A Lei 8666, portanto, ela foi alterada pela Lei 14.133. A Lei 8666, então, deixa de existir lá de 93 e ela passa a ser substituída pela nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Essa legislação, a nova Lei de Licitações, ela, portanto, é revogada integralmente em 2021 com a nova Lei de Licitações. Essa Lei de Licitações 14.133, ela revoga não só a Lei 14.133, ou a Lei 8666, mas também revoga todas as legislações que também falavam sobre temas pregão eletrônico, regime diferenciado de contratação e também outros procedimentos ali de outras leis esparsas que nós vamos ver mais adiante. Em relação à finalidade da licitação, nós também vemos uma inovação e uma diferença em relação lá a 8666, que é aquela legislação anterior, em relação a 14.133. Por muito tempo, lá na Lei 8666, a finalidade de licitação, que era prevista lá no seu artigo 3º, ela tinha basicamente 3 também grandes objetivos. Primeiro delas, a vantajosidade da licitação, não é isso?
E aqui, nesse ponto, eu já queria fazer um destaque. Mesmo porque, veja bem, quando a gente fala lá no artigo 11 da nova lei de licitações, portanto, lei 14.133, nós também, assim como lá na 8666, falamos a respeito da seleção da proposta mais vantajosa. Veja, lá quando nós falamos na 8666 de seleção de proposta mais vantajosa, haveria uma distinção aqui. Espera aí, será que eu estou falando de uma que é o menor preço? O que será que de fato é uma proposta mais vantajosa para a administração pública? Agora, de outro lado, aquela discussão que antes nós tínhamos lá na 8666, que eu e você sabemos que menor preço é muito diferente de vantajosidade, agora é transportado lá para o artigo 11 da Lei 14.133 como uma mudança de nomenclatura, uma mudança termológica que ela faz toda a diferença. Porque agora, o que se busca com a nova lei de licitações em relação à proposta mais vantajosa é aquela proposta mais vantajosa apta a gerar um resultado útil para a administração pública. Nós não estamos mais falando agora nem do menor preço, nem de uma proposta mais vantajosa. O que nós estamos falando agora enquanto objetivo das licitações, segundo o artigo 11 lá da Lei 14.133, a nova lei de licitações, é que ela busca um resultado útil para aquela aquisição. Então não importa agora discutir se o menor preço, se ela foi vantajosa, nós queremos saber, a grande verdade é, o bem foi entregue, o hospital foi construído, a ponte foi feita, foi reformada, a população está andando sobre a ponte. O resultado útil, portanto, ele está como objetivo central ali naquele inciso 1, lá da nova lei de licitações, no artigo 11. Tudo bem? Mas não foi só isso. Também se reproduz aqui, tal como era na 8666, a promoção da isonomia entre os interessados em contratar com o poder público. E aqui nós trazemos um outro conceito a respeito de isonomia, porque o estudioso que está aqui hoje me assistindo, o aluno que está aqui me assistindo, ele sabe muito bem que a isonomia para o direito ele é analisado sob duas formas, a isonomia formal e a isonomia material. Sabe por que é interessante dizer isso? Porque um dos objetivos da Constituição Federal, previstos lá na Constituição, inclusive como um mandamento constitucional, é que há necessidade de se observar, objetivar o desenvolvimento nacional sustentável. Inclusive aqui, nas próprias licitações, nós vamos ver isso. Agora, a legislação, ela possibilita em alguns casos que, ou melhor, a legislação possibilita que todos sejam tratados isonomicamente, ou seja, de maneira igualitária? Não. A grande verdade é que aqueles que têm um olhar para o desenvolvimento devem ser tratados com desigualdade. E por que essa desigualdade material, essa isonomia material deve ser demonstrada? Justamente por conta do desenvolvimento. Como nós estamos falando aqui de um processo de competição, isso quer dizer que a própria legislação poderia prestigiar algumas empresas em detrimento de outras? Veja bem, o que se está dizendo aqui é que algumas empresas carecem, ou melhor, elas são beneficiadas com alguns privilégios, algumas prerrogativas, melhor dizendo, legais, possibilitando que elas tenham um benefício nas licitações e se sagrem vencedores. Nós estamos falando das MEs e EPPs. As MEs e EPPs, por exemplo, elas consagram esse princípio da isonomia material. Olha só, lá na Lei Complementar 123, que é o Estatuto das MEs e EPPs, se consagra não só benefícios fiscais para essas empresas que são as MEs e EPPs, não só benefícios também sociais, e aqui a gente fala de simples nacional, tributário, né? E também em relação a tributos, mas também
benefícios voltados a licitações. Olha só, isso quer dizer, pessoal, que este grande objetivo aqui das licitações, que é o objetivo da promoção de isonomia, ele é visto também naquela isonomia material, segundo o qual deveríamos tratar os desiguais de forma desigual. Esses privilégios aqui em licitações para MEs e EPPs possibilita que ela, em uma competição, ainda que o preço dela esteja maior do que aquele colocado, ela tenha um empate ficto, ela possa ir lá e dar um outro lance ainda depois dele. Sabe o que mais? Possibilita que as MEs e EPPs, mesmo que ela tenha alguma dívida com o fisco municipal, estadual ou a União, ela ainda assim continue participando da licitação. Fora isso, as MEs e EPPs podem ser só elas contratadas de maneira exclusiva para fazer alguns serviços. Sabe por que ela tem todos esses benefícios? Por conta desse objetivo. A isonomia entre os licitantes aqui, ela deve ser olhada. Sim, devo tratar a todos iguais, mas eu também devo tratar os desiguais desigualmente na forma das suas desigualdades, tudo bem? Por último, o grande objetivo e a finalidade da licitação é estimular a competitividade e o desenvolvimento do mercado. O desenvolvimento do mercado nós já falamos aqui quando falamos de ME e EPP, mas também é muito discutido na doutrina neste objetivo aqui, as compras regionalizadas. Também é muito discutido aqui as novas modelagens de credenciamento que nós vamos ver mais à frente. Tudo bem? A verdade é que existem pelo menos 3 finalidades da licitação e essas 3 foi a que nós vimos aqui agora. Em relação ao aspecto teórico e prático, a teoria, aqui quando nós entramos na seara dos princípios agora, ela basicamente explica o porquê existem princípios, existem modalidades e existem regras. A prática, já de outro lado, ela mostra como é que nós vamos conduzir o procedimento, seja ele um pregão, uma concorrência, uma dispensa ou etc. Quando nós falamos de princípios em licitações, a grande verdade é que você tem que lembrar a respeito de um conceito lá da fase inicial de todo estudante, que é a grande pergunta: o princípio ele é uma norma? Eu pergunto, o princípio ele tem a mesma cogência, a mesma importância de uma lei? Eu poderia utilizar um princípio para condenar ou absolver alguém? A grande verdade, portanto, desse conceito de princípios é nós entendermos o que seria, portanto, os princípios. Veja bem, em uma ideia inicial, um princípio ele sempre foi tido como um princípio, como algo interpretativo. Eu vou ver, portanto, uma norma e vou saber se aquela norma, como é que ela melhor pode ser interpretada. Por muito tempo foi entendido assim, e esse pensamento foi tido pela doutrina como pensamento positivista. Mas não paramos por aí. O pensamento pós-positivista dá conta de que um princípio ele não tem uma função simplesmente interpretativa, mas ele também tem uma função integrativa. Essa função integrativa própria de um princípio, ela faz com que o princípio ele traga sim elementos normativos, elementos impositivos próprios ali do poder extroverso do Estado. Isso quer dizer que há um poder mandamental nos princípios. A doutrina, portanto, distingue os princípios em 2 modalidades: princípios regras e princípios de maneira estrita. O princípio de maneira estrita ela é aquela cuja a sua previsão ela dá conta de uma norma aberta. Princípio do desenvolvimento ecologicamente equilibrado. Olha só, é ou não é uma norma esta que acabo de citar? Sim, é uma norma, só que é uma norma de caráter aberta. De outro lado, um princípio regra, ele trata de uma norma fechada. Neste caso, há uma determinação expressa da legislação. Matar a outrem, pena 2 a 4 anos, ponto. É uma norma fechada. A grande diferença aqui, portanto, é que
em uma norma, princípio, ela é de maneira específica e fechada, em outra norma, regra, ou princípio, regra, ela é de natureza aberta. Mas a grande verdade é, um princípio é sim uma norma. Os princípios nas licitações, ela basicamente orienta a interpretação, olha só, e também a aplicação da lei, funcionando como, de certa forma, uma bússola para garantir que o processo licitatório ele seja justo, transparente e também vantajosa para a administração. Olha só que interessante essa grande questão aqui, porque um princípio ele serve também para resolver dúvidas quando a lei não for clara e também impõe limites à atuação de um gestor público, prevenindo que ele cometa abusos. Essa é a grande verdade. Os princípios aqui, eles não se deixam de se relacionar com os princípios previstos ali na Constituição Federal. Na verdade, os princípios lá da Constituição Federal, eles nunca perdem de ser um fundamento para todo e qualquer tema ou discussão que nós façamos. Então, lá no artigo 37, você não pode esquecer, existem aqueles princípios, o famoso LIMP, não é isso? O LIMP, que é aquele processo, que é aqueles 5 princípios lá do artigo 37, ele, que a gente bem empreende inicialmente, né? Quando a gente fala o LIMP, a gente está falando de um mnemônico, não é isso? O L, o I, o M, o P e a letra E. Como é que funciona? O princípio da legalidade, não é isso? A legalidade, a impessoalidade, olha só, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A legalidade, a impessoalidade, moralidade, eficiência. E com isso a gente quer dizer o quê? Com isso a gente quer dizer que, embora as licitações públicas ela venha de um dispositivo constitucional, lá do artigo 37 e 21, como nós vimos inicialmente, ele não deixa de também se imiscuir ou se submeter àquelas regras lá do princípio da moralidade, por exemplo, da eficiência, por exemplo, e também da publicidade que a gente viu agora. Então, professor Israel, quer dizer que quando a gente fala sobre princípios das licitações públicas, nós estamos falando então do LIMP, lá da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência. É disso que nós estamos falando? É disso também. Sabe por quê? Veja bem, existem além destes princípios, os princípios próprios da licitação. Os princípios específicos da licitação, eles estão lá no artigo 5º da Lei 14.133. Esse artigo, ele vem trazendo uma novidade, inclusive para o cenário das licitações. Lá no artigo 5º, ele traz não só aqueles princípios que nós já estávamos acostumados a falar na área do direito, mas também traz princípios que agora o legislador traz como pontos que merecem especial atenção para quem lida com as licitações. Tudo bem? Então, eu gostaria de chamar para a gente falar um pouco cada um deles. Nesse momento, você pode agora abrir no seu computador, ou se você preferir ter ela impressa por aí, mas ter essa legislação em mãos. Veja que lá no artigo 5º, lá da 14.133, existem princípios específicos dessa área aqui, e ele vai nos ajudar nas outras aulas seguintes, tudo bem? Primeiro deles, e eu vou trazer apenas alguns princípios aqui, tudo bem? Apenas os principais. Primeiro deles, princípio do planejamento. Olha só, o princípio do planejamento nunca antes foi trazido em uma legislação como foi feito agora. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de quê especificamente? Olha só que interessante. O princípio do planejamento lá do artigo 5º, ele não deixou ali só por ser. Lá no artigo 17 dessa mesma legislação,
ele vem falando das fases de licitação e nós vamos ver mais adiante. Acontece que a fase de licitação, que a gente vai ver mais à frente, ela possui pelo menos 9 pontos ali. E eu vou deixar para discutir eles depois. O que eu quero que você entenda agora é que todo aquele procedimento ali que começa com a fase, olha só, que começa com a fase preparatória, ela não é o ponto inicial. Sabe por quê? Porque o ponto inicial de toda a fase da licitação, lá do artigo 17, ele é nada mais, nada menos do que o planejamento. Isso quer dizer que, se não houver um planejamento nas aquisições públicas, todo o procedimento licitatório está fracassado. Quando o legislador traz, portanto, um princípio que antes, em lugar nenhum, em lei nenhuma, tinha previsto, de maneira expressa, para uma nova lei de licitações, ele está querendo dizer assim, olha, é muito mais importante do que você saber o planejamento, ser muito bom na execução, mas você saber, sobretudo, planejar. Um último princípio em espécie que eu queria citar com vocês é o da segurança jurídica, que também é trazida aqui na Lei de Licitações. Esse princípio, ele também sedimenta a ideia de que agora as regras do jogo, elas devem servir não só para o Estado, tal como era lá no Estado absolutista, mas agora também devem ser claras. O próprio Estado, ele deve se limitar, ele deve se conter e dar condições para que a população fiscalize, monitore e também avalie a prestação de serviço público, porque estamos atualmente em um Estado democrático de direito. Com isso, nós finalizamos a aula 1 e já estou ansioso para falarmos na aula 2 a respeito de novos temas. Até breve. Educação à distância, mudando realidades.